Olá, como vocês estão? Estou de volta depois de uma breve folga aqui do YouTube. Eu sou a Stephanie, psicoterapeuta e psicanalista, parceira aqui da Bra. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o presente, que parece um tema muito simples, temas que está muito relacionado no passado. Na nossa consciência está sempre presa a situações do passado, seja desde como eu era feliz na minha infância, até a ideia de futuro, de com a minha idade os meus pais já tinham isso, já tinha aquilo, trazendo gatilhos de ansiedade, porque nós ficamos o tempo todo vivendo situações do nosso passado ou fazendo projeções que não é a nossa realidade, e entender a importância de viver o presente. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o presente e o quanto nós temos nos perdido nessa batalha entre revivenciar, experimentar várias situações, seja elas boas ou ruins, ligadas ao passado, ou sempre projetar situações que às vezes nem condiz com a nossa realidade para um futuro que só gera ansiedade. Vou conversar aqui com vocês teses para que nos leve a pensar sobre essas situações. Vamos iniciar essa conversa trazendo a ideia do passado, da nossa infância, do primeiro período da nossa vida. E que viver no passado, algum apego dessa época, e o quanto isso pode ser prejudicial à nossa vida no presente, e o quanto está sempre retomando, revivendo essas experiências, ou se comparando à sua vivência no tempo passado, pode trazer gatilhos de doenças hoje mentais de vários níveis, desde uma retração de timidez, desde um estresse absoluto, ou entre outras questões que podem estar correlacionadas a essa ideia de estarmos sempre presos ao passado. Como sempre trazemos aqui, a ideia de conversar com um terapeuta, um psicanalista, é uma forma muito pontual de falar sobre essas questões e poder ressignificar situações que você não deve remoer, porque foram vividas no passado, que hoje devem ser solucionadas. Solucionar é esquecer, solucionar não pensar mais? Não, solucionar é entender que a história não pode ser mudada, mas que você pode viver de forma tranquila com aquilo que já passou e não pode ser mudado. Então, a ideia de dizer que estamos muito ligados ao passado é o quanto o seu passado influencia na sua vida presente, que isso deve ser cuidado. É importante pontuar com relação a essas questões o quanto isso interfere nas suas relações interpessoais hoje, limita a certos desenvolvimentos ou até te faz uma pessoa impulsiva demais, se qualquer desses gatilhos estão ligados a certas situações do passado. Inclusive, em uma das lives que nós realizamos na Brap, eu exemplifiquei que muitas das compulsões que nós hoje talvez temos de compra, de gastos, de comida, relacionada a uma escassez vivida na infância. Às vezes uma pessoa fala, hoje eu como muito porque quando eu era criança meus pais não podiam me dar. Hoje eu compro muita coisa porque quando eu era criança eu não podia comprar. Involuntariamente, nós geramos alguns gatilhos que se tornam compulsões na vida adulta. De certa maneira, muitas vezes a gente tenta fazer negações porque não consegue sentar diante dessa vivência experimentada no passado e que se replica em alguma outra forma hoje que não é saudável, ou mentalmente, ou financeiramente, ou de alguma forma para a sua vida. Então, a ideia de trazer a visão de passado para a gente é identificar se há alguma negação, se há alguma compulsão ou se há uma situação que deve ser levada em consideração hoje. Verificar se não existe projeções ou idealizações do passado, porque da mesma forma onde a gente pode gerar compulsões, pode gerar aquela ideia de que você só foi feliz num tempo passado, numa fase da vida, na época que eu estava na faculdade, ou na época que eu morava na minha cidade, ou na época que eu trabalhava em tal lugar. Essa projeção de tempo passado também não é necessariamente uma ligação de tanto tempo atrás. Existem aquelas pessoas que falam que o tempo era bom quando ele não existe mais. Estava em um emprego, trocou de emprego porque aquele não era bom,
mas o novo não é bom porque lembra que o emprego passado era bom nisso, bom naquilo. Então a pessoa nunca consegue se conectar ao presente e fica fazendo projeções e negações e criando situações onde diz que o melhor era naquele ambiente passado. Ou uma pessoa que muda muito e fala, a cidade que eu gostava mesmo era a cidade que eu morava o ano passado. Então essas tendências de projeção, de sempre acreditar que o melhor foi vivido num tempo passado, é uma questão que nós devemos analisar. Porque esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento pode nos gerar gatilhos de insatisfação constante em vida. Porque a todo momento, se você está vivendo uma vida que você fala, bom era quando eu morava não sei aonde, bom era quando eu trabalhava em outro lugar como eu já fiz antes. Essas questões são questões de gatilhos mentais, de padrões comportamentais que todos de alguma forma em um pequeno ou grande grau têm. E o importante é ressaltar o quanto isso faz mal para a sua saúde mental, o seu desenvolvimento pessoal ou de carreira, ou em família, ou suas relações interpessoais. Então o ponto aqui é o quanto a minha ligação de vivência em projeções ao passado interfere de forma a não me tornar uma pessoa feliz, próspera e tranquila comigo mesma. No próximo ponto, trago ideias de teses e suposições para que pensemos juntos sobre as possíveis formas em que a gente cria ansiedade em nós mesmos com a projeção excessiva do futuro. Mas, na verdade, nós carregamos sempre essa ideia de lembrar de um tempo passado em que algo foi bom ou que algo não foi bom e ficar revivendo aquela situação, ou ficar projetando um tempo futuro, nos comparando, situações de muita dificuldade a alcançar essa projeção futura, né? Hoje no Brasil já é dado, conhecido, que nós somos uma das populações que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Por isso que hoje também a gente tem falado muito sobre terapia, porque é uma necessidade da nossa população hoje. O Brasil tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade. E tem uma questão também que nós somos o segundo maior usuário do Instagram no mundo. E qual é a correlação com isso? Porque hoje, quando a gente consome muita rede social, a gente faz muita projeção sobre o que vemos ali, sobre coisas que nós olhamos o tempo inteiro, porque você fica alimentando o seu cérebro com algum tipo de projeção. E essas projeções podem gerar ansiedade. Essa é uma tese, é um dos prováveis motivos. Todo ser humano é individual e complexo, então aquilo que gera ansiedade numa pessoa pode ser que não seja em outra. Um comportamento padrão que eu estou usando de exemplo para trazer essa ideia de ansiedade por projeção do futuro. O que eu quero buscar aqui é trazer vocês a consciência de pensar, porque a partir do conhecimento a gente sabe se precisa ou não de um auxílio, se nós realmente estamos vivendo essa situação ou não. Porque acontece muito da gente estar dentro de uma situação ou dentro de um ciclo, mas nós que estamos dentro desse ciclo. Então, às vezes, quando a gente chega a ouvir um podcast, assistir um filme ou ver um vídeo, podemos abrir a consciência e ter a expansão dessa consciência para entender que aquilo ali é uma situação que deve ser cuidada e tratada. Então, nesse vídeo, eu trouxe algumas teses, algumas informações para buscar vocês a pensar sobre os temas de como a gente hoje vive o presente de forma a mais deixar o presente passar do que estar mental e fisicamente neste presente, tendo o agora com projeções saudáveis e sem estar preso a angústias e problemas do seu passado. Eu convido vocês, se notaram a partir desse vídeo que precisa de um auxílio terapêutico, a entrar em contato com nossa equipe de terapeutas na nossa plataforma Abrap, inclusive vou deixar o site aqui para vocês, abrap.org. Lá você consegue filtrar pelo tipo de terapia que você busca. Se você buscou um psicoterapeuta, um massoterapeuta, um terapeuta energético, você vai conseguir encontrar esse profissional para te atender. Lembrando que terapia é autocuidado, é amor próprio. E há muitas situações que é mais fácil de a gente aprender a lidar com o auxílio de um profissional. Se você está gostando da nossa jornada da expansão da consciência,
Não esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, podcast. Obrigada por assistir mais um vídeo. Não esquece de curtir. Caso tenha ficado com alguma dúvida ou deixar alguma sugestão, comentar nesse vídeo. Obrigada!